Vamos iniciar então, só um minuto. Começou. Boa tarde a todos, estamos no ar para começar mais uma conversa. Dou as boas-vindas a todos que nos seguem via esta plataforma. Será uma conversa com estes interlocutores que estão a ver nestas janelas dos ecrãs, a partir dos quais seguem este debate. Podem intervir através do espaço reservado a opiniões. Eu vou tentando seguir as vossas opiniões, as perguntas, as impressões sobre aquilo que vai sendo aqui conversado. Comigo estão o Presidente da ARS Norte, o Dr. Carlos Nunes, também a presidir esta sessão o Secretário de Estado da Mobilidade, o Dr. Eduardo Pinheiro, aqui na qualidade de Coordenador Regional Norte da Covid-19. E é a partir dessa função que vai conversar connosco. Também Nuno Miguel Cardoso, diretor do Centro Distrital da Segurança Social do Porto, as médicas Raquel Duarte e Carolina Teixeira e a enfermeira Maria José Santos. Muito obrigada. Vamos ter para que isto seja uma conversa entre todos nós que estamos online. Sr. Carlos Nunes, querem nos enquadrar esta iniciativa? Hoje vamos falar das medidas gerais para reduzir o risco de atividade. Pedia para todos desligar os microfones, só aqueles que vão conversando ligam os microfones, está bem? Dr. Carlos Nunes, pode-nos enquadrar esta iniciativa de uma forma muito sucinta, por favor? Sim, sim. Boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa presença. A ARS Norte tem estado, como sabem, ao longo destes meses, a acompanhar a evolução desta epidemia e a procurar, de todos os modos, que os seus efeitos sejam minorados o mais possível. Nesta fase, nós tivemos inicialmente uma grande evolução durante o mês de março e o mês de abril. E esse efeito da pandemia fez-se sentir, sobretudo, na população idosa e tivemos imensos lares com problemas que nós não gostaríamos de ter tido. A evolução ao longo do mês de maio melhorou bastante e o mês de junho também, mas nas últimas semanas, sobretudo talvez a partir de 15 de junho, voltámos a ter algum recrudescimento do número de casos. Não são ainda muito preocupantes, mas levaram-nos a que propuséssemos várias ações para este mês de julho e para os próximos meses, intervindo naquelas entidades que nos parecem poder constituir algum risco. Entre essas entidades estão os lares, estão todas as instituições onde têm populações idosas e vulneráveis, e pareceu-nos bastante importante, em reunião que tivemos há 2 semanas com a Segurança Social, estabelecer aqui um calendário de intervenções, de modo a envolvermos todos os participantes em ações preventivas para diminuirmos o impacto que um recrudescimento de casos possa ter nesta fase nas populações mais idosas e de maior risco. E é com esse objetivo que marcámos este webinar, de modo a que possamos apresentar algumas propostas e também ouvir-vos sobre as vossas dúvidas, sobre aquilo que possamos em conjunto fazer de melhor para evitar que tenhamos muitos casos entre os lares e, eventualmente, até mesmo alguns óbitos que gostaríamos de evitar o mais possível. Muito bem. Dr. Eduardo Pinheiro, os lares continuam a ser uma grande preocupação. Continuamos a ter notícias de situações mais delicadas em várias geografias. Os lares suscitam, na verdade, muita preocupação, não é? É a partir do Norte que olha para isto, é responsável aqui, é o Coordenador Regional Norte,
Mas, na verdade, os lares são aqui um lugar com muita, tem sido um lugar com muita centralidade ao nível das preocupações? Sim, antes de mais, boa tarde a todos e agradecer também a possibilidade de participar neste modelo que é importante, sobretudo nesta fase, diria, para relembrar muitas também das nossas preocupações, e a questão dos lares é evidentemente que é uma delas. Desde o início foi uma das apostas, sobretudo porque estamos a falar de uma população mais frágil, e recordo que, tendo sido, por acaso Nuno já fez esse retrato, mas a região norte, como onde se foram assinalados ou identificados os primeiros casos, não é? E mesmo junto da população mais idosa e dos lares em particular, onde houve os primeiros casos, assim diria, de maior dimensão. Portanto, houve desde o início, nomeadamente ao nível da testagem, um grande esforço que foi realizado, e recordo que fizemos cerca de 25 mil testes a profissionais ligados às várias instituições, em particular aos lares de idosos, 25 mil testes até ao dia 4 de maio, portanto houve aqui um grande esforço da Segurança Social, da Saúde, da ARS, portanto de todos os intervenientes, mas também dos municípios que connosco colaboraram para concretizar este objetivo, foi determinante para, numa primeira fase, dar segurança, diria assim, a todos nós, a começar pelos utentes dos lares, aos próprios profissionais, às próprias administrações e a todos os familiares, porque identificámos, desde o início, foi identificado e todos reconhecemos isso, que o maior risco reside precisamente no facto dos profissionais poderem transportar, no fundo, o vírus e, portanto, haver um contágio involuntário, naturalmente, mas um contágio para dentro das instituições. Daí ter havido este trabalho que foi realizado e acho que os resultados estão à vista e foram importantes. Agora, como disse o Dr. Carlos Nunes, nos últimos, não é algo que nos espante, mas, sobretudo a partir do dia 15 de junho, começaram a surgir mais alguns casos e, portanto, é importante, é determinante continuar a acompanhar. Mas diria que se houve este trabalho preventivo de testes naquele momento, todos sabíamos que os testes valiam o que valiam, ou seja, o negativo, temos repetido isto muitas vezes, eu próprio repeti muitas vezes, um negativo hoje pode ser um positivo amanhã. Portanto, os testes só por si de nada valiam. E, portanto, era preciso um conjunto de intervenções muito mais abrangente. E sabemos que muitas das instituições, como nenhum de nós, portanto, não havia um manual de instruções e, portanto, não estavam preparadas para uma situação destas. E, portanto, para além disso, acho que mais importante que a existência dos testes e a realização dos mesmos era, sobretudo, e continua a ser, a existência de planos de contingência adequados e que os mesmos são integralmente aplicados. Portanto, essa era e continua a ser a grande prioridade. Eu diria que hoje em dia, felizmente, com a capacidade que foi sendo construída e com uma articulação que todos compreendemos que hoje em dia é muito maior do que aquela que existia, como é evidente, é ter a capacidade, sim, e isso tem acontecido, que é quando há focos, quando há aqueles clusters que estão identificados, ter a capacidade para rapidamente testar quem necessita de ser testado e com isso tomar as medidas necessárias. Eu acho que essa é a grande preocupação, mas neste momento não me quero alongar mais. A mensagem que me parece mais determinante, mais importante, é que não podemos, de facto, estragar o trabalho que foi feito e, portanto, não podemos relaxar no cuidado que temos de ter todos os dias e nas instituições que, no fundo, são o lar daqueles mais frágeis. Isso ainda é mais determinante, não só para não estragar o trabalho, mas sobretudo para assegurar a vida destes mais frágeis. Essa acho que é a grande mensagem. Muito bem, vamos já falar dos planos de contingência, mas antes eu gostaria de ouvir o Dr. Nuno Miguel Cardoso. Imagino que nos últimos meses os lares têm sido aqui motivo de uma grande preocupação para si. Como é que vê tudo isto a partir desse lugar da direção do Centro Distrital da Segurança Social? Bom, muito boa tarde a todos, excelentíssimo Sr. Secretário de Estado, meu caro Dr. Eduardo Pinheiro, meu caro Presidente da ARS, Dr. Carlos Nunes, caras e caros colegas, todos os presentes das instituições, acima de tudo. Antes de mais, permitam-me iniciar, obviamente, por felicitar esta iniciativa conjunta entre a Segurança Social e a ARS, na cena do que já tem vindo a ser feito no trabalho da Segurança Social junto das instituições e parceiros nesta fase pandémica, com exercícios de acompanhamento, de formação e outros, assim como a ARS também, e muito bem.
É uma parceria que nos agrada, obviamente, e acho que devemos estar todos concentrados e a trabalhar no terreno o mais possível, e acho que este é um bom exemplo do trabalho que tem sido feito e de parceria entre a Segurança Social e a ARS. Como já aqui foi dito, não vivemos tempos propriamente fáceis, não é? Vivemos tempos extraordinariamente exigentes. E, por um lado, a palavra serenidade, eu acho que também deve imperar a palavra serenidade, mas vivemos ainda assim perante uma adversidade. Portanto, não podemos cair naquela fácil tentação de relaxar e de achar que a palavra serenidade é de alguma forma sinónimo de relaxamento, porque não, nós temos efetivamente de ser capazes de continuar a estar atentos, de cumprir todos os requisitos de segurança, sem nunca olvidar tudo aquilo que está a ser feito, e bem, porque de facto nós já tivemos aqui casos e nesta fase estão de alguma forma muito mais contidos, mas efetivamente um pequeno passo em falso pode deitar tudo a perder, e eu acho que nesta altura, acima de tudo, era isso que era importante de frisar. Não podemos de facto baixar a guarda e poderemos estar a viver também um momento em que de alguma forma as pessoas pensam que o que se passa no país e no mundo neste momento não é uma questão de norte, não é, eu diria até que não é uma questão de este ou de oeste, ou seja, não podemos estar aqui a associar a um problema de pontos cardeais, porque de facto não tem nada a ver com isso. Eu acho que se prende com uma questão de saúde, e onde existir um ser humano, essa condição deve sempre ser acompanhada com toda a atenção, zelo e compromisso, o compromisso que todos temos vindo a assumir para manter ou para a manutenção do bem-estar. No caso das ERPs, como tínhamos falado, os vulgos lares, há uma dimensão ainda mais sensível, que é o fator etário dos nossos concidadãos, que nós, por norma, temos neste tipo de resposta das estruturas residenciais para pessoas idosas. Portanto, a faixa etária acaba por atribuir uma fragilidade ainda maior às pessoas que estão neste tipo de resposta, o que existe também da nossa parte um redobrado acompanhamento e uma redobrada atenção. Ainda assim, eu acho que temos mostrado todos aqueles que estão no terreno, todas as instituições, todos os parceiros, todas as entidades, têm demonstrado estar à altura do desafio, têm todos demonstrado uma resiliência sem precedentes. Eu diria até ímpar no esforço e na dedicação, porque nós temos tido conhecimento, efetivamente, de casos que são de um esforço e de uma dedicação ímpar e que só assim também conseguem ver com sucesso concretizada a sua missão. E acho que é exatamente nesta resiliência e esforço que gostava de assentar também a tónica do hoje e do futuro. Que não abandonemos, ou seja, que não deixemos esta nossa resiliência, que é desgastante e é exigente perante todos, mas que não abandonemos este comportamento de resiliência e de esforço, porque eu acho que eles são a chave e são o segredo para os fatores críticos de sucesso, para conseguirmos concretizar e manter estes níveis de sucesso que até temos vindo a conseguir. Eu repito, são tempos exigentes, eu vou já dar a palavra, peço desculpa. São de facto tempos exigentes, mas eu sei que estaremos todos aqui também a acompanhar e a dar o melhor de cada um e de todos nós. Termino só agradecendo, obviamente, a presença de todos os meus colegas e de todas as instituições também que estão a visualizar isto, porque acho que é extraordinariamente importante, estendendo um voto de agradecimento, obviamente, dos meus colegas de Aveiro, de Braga, de Castelo Branco, de Viana, de Vila Real e de Viseu, e desejar que seja uma sessão produtiva. Muito obrigado. Muito bem, mas deixa aqui uma mensagem importante, que é de não baixarmos nunca a guarda. O doutor Eduardo Pinheiro já falou aqui da importância dos planos de contingência. Vou começar a conversa com a professora Raquel exatamente pelos planos de contingência. Que traços distintivos, professora Raquel Duarte, deve ter um bom plano de contingência? Bem, depois de cumprimentar todos os meus colegas e os assistentes, o plano tem que estar adaptado à situação epidemiológica local. Quer dizer que o plano é dinâmico, não é estável. E deve incluir, ser preparado pela própria instituição e deve preparar a instituição para um evento inesperado. O que é que deve integrar? Definir procedimentos de prevenção
E neste caso, em relação à Covid-19, garantir que a distância física é mantida, higienização adequada, etiqueta respiratória, utilização da máscara, tem que permitir que haja uma rápida identificação do caso suspeito e um rápido diagnóstico, tem que definir circuitos diferentes para os casos suspeitos de positivos ou negativos e tem que garantir um plano adequado de gestão dos profissionais. E o mais importante de tudo é que todo profissional conheça o plano. Porque a única forma de que para este plano ser executado, as pessoas têm que estar dentro deles, tem que estar rotinado. Portanto, eu diria que os três pontos fundamentais têm que ser preparado pela instituição, conhecido pela instituição e tem que ser dinâmico. Muito bem, mas nós continuamos a ter notícias que não queríamos ter, de lares, de contágio nos lares, o que pode significar que aqui e ali poderá haver algumas falhas. E eu queria agora deter-me exatamente aí. Doutora Carolina Teixeira, o que é que deve ter um plano para evitar... Claro que não há aqui planos miraculosos, não é? Todos nós somos humanos e a falha às vezes até é inevitável. Mas o que é que deve ter o plano para evitar as falhas? O microfone. Boa tarde, desculpa. Principalmente um envolvimento de todos os profissionais desde o início da execução ou portanto, da escrita, digamos assim, da definição de um plano, que isso é o que é mais difícil que aconteça, porque normalmente é feito por um coordenador, não é? Que deveria ter também uma equipa operativa, mas os profissionais normalmente, e não é só nestas instituições, é de uma maneira geral, os profissionais não são envolvidos desde o momento inicial e, portanto, muitos deles realmente o plano é divulgado, mas já não é naquela fase em que é importante que as pessoas deem as suas achegas e, portanto, isso depois não resulta. Outra fase que é fundamental para que o plano funcione é identificar quais são as atividades essenciais e quais são aquelas atividades prioritárias. Portanto, e para cada uma destas atividades e para cada uma destas áreas prioritárias há que definir um conjunto mínimo de recursos, de forma a que seja assegurada a sua substituição. E esses recursos que irão substituir têm que fazer uma formação prévia, o que é extremamente difícil nestas situações e nestas instituições, como podem prever. Portanto, porque se nós vamos buscar profissionais à última da hora e eles também não têm essa formação, portanto, isto depois não funciona. Portanto, tem que haver realmente uma cadeia de tipo comando-controle, que tem que estar bem assente no diretor técnico da instituição. E tem que fazer, ao mesmo tempo, esta cadeia, esta equipa, um acompanhamento daquilo que os profissionais estão a fazer. Portanto, porque se os profissionais não são acompanhados no seu dia-a-dia, eles rapidamente se esquecem deste tipo de cuidados que devem ter nesta fase especial. E depois também, para que um plano de contingência funcione, não falhe, há que haver uma articulação da instituição muito próxima com os familiares das pessoas que estão lá internadas, com os serviços de saúde, com particular atenção para as autoridades de saúde, com as autarquias, a proteção civil, as associações de voluntários, que também é muito fundamental que estejam envolvidas. Portanto, isto tudo tem que, ao mesmo tempo, ser também divulgado. O plano tem que ser divulgado interna e externamente, portanto, seria bom que se preocupassem, portanto, a ter um plano de comunicação interno e externo. Muito bem, que riquíssima intervenção. De repente, nós começamos a perceber que isto tem aqui uma rede muito complexa. Sublinhou aqui o envolvimento dos profissionais, os recursos, a formação prévia, o acompanhamento, a articulação com os diversos atores. Enfermeira Maria José Santos, faltou alguma coisa aqui? Podemos complementar esta rede, de repente se tornou tão complexa. Podemos complementar ainda? Há mais algumas coisas para dizer? Muito boa tarde a todos. Aproveito para cumprimentar os colegas do painel.
Acho que não, acho que de facto foi aqui dito a essência de um bom plano de contingência. Reforçando tudo isto, eu penso que a importância de um plano bem elaborado, e lá está, adaptado ao contexto epidemiológico local, com as características que a doutora Carolina mencionou, desta ligação e deste conhecimento para dentro, terá que ser visto cada vez mais como um instrumento facilitador e que nos permita à difícil tarefa que é, de facto, nesta altura, como disse o doutor Nuno, difícil para os coordenadores técnicos destas entidades, destas instituições, olhar para o plano de contingência, daí a boa elaboração e prever este conteúdo como um instrumento que vai permitir gerar um nível de alerta. Isto é, a sua implementação, sendo do conhecimento de todos os profissionais, sendo uma avaliação de 15 em 15 dias, de acordo com o que for decidido, vai permitir ao diretor técnico da instituição duas coisas importantes. Para já, avaliar o grau de implementação das normas da DGS. Está tudo, um checklist, está aqui tudo, estamos a cumprir. Consegue prever se existe algum desvio. Onde é que o que é que estamos a deixar cair? O que é que estamos a deixar facilitar? E isso, a meu ver, é um dos aspectos mais importantes destas nossas intervenções. É que permite agir antes de reagir, que é sempre o nosso grande objetivo na saúde pública. Sim, e também devemos seguir essa máxima com as visitas, que são sempre uma coisa muito complexa. As visitas às pessoas que estão nos lares são sempre algo que os familiares anseiam, nomeadamente depois, quando houve este período mais de confinamento, colocou-se muito o problema das visitas, quando se fazem as visitas, de que maneira se fazem as visitas. Professora Raquel Duarte, as pessoas que visitam, quem está nos lares, que cuidados devem ter? Bem, primeiro, cumprir todas as regras que devem pautar o dia-a-dia. A distância física, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos e a utilização de máscara. Eu diria que quase que nem valia a pena dizer estas 4 regras, porque devem ser tão naturais como respirar. Mas, para visitar o seu familiar no lar, a primeira coisa que tem que fazer é agendar a visita. Portanto, vai ter que agendar a visita. Não vai poder ir a família toda, o número de pessoas que vão poder visitar o familiar vai ser reduzido e vai ser adequado à própria instituição. E o visitante vai ter que ter noção que não pode deambular pela instituição. Portanto, vai ter um circuito próprio, vai ter um local onde pode estar com o seu familiar e não deve, por exemplo, utilizar o quarto de banho do familiar. Portanto, o que é importante? É reduzir ao máximo o contacto direto com outras pessoas fora do seu círculo familiar e social. Reduzir as interações pessoais, reduzir a possibilidade de transmissão da infecção. E isso tem que estar muito presente a cada momento, a cada segundo, a cada milissegundo. Portanto, todas estas ações têm que ser, como eu já disse, tão naturais como respirar. Tem que fazer parte da nossa rotina e no lar, quando se vai visitar o familiar, ainda mais cuidadosamente implementadas. As pessoas que estão nos lares, porventura, a um olhar mais externo, poderão ser vistas como alguém aqui e ali com alguma solidão, mas depois começamos a reparar que contacto com muitas pessoas. São as visitas, são também os funcionários que trabalham no lar e, portanto, tudo isto em tempos tão particulares como os atuais, podem colocar aqui muitas questões. Vamos falar dos funcionários. Doutora Carolina Teixeira, que cuidados devem ter os funcionários? Há pouco já nos mencionou o problema da formação, particularmente por parte daqueles que eventualmente poderão substituir outras pessoas. Que cuidados devem ter quem trabalha no lar, no contacto com os idosos? Doutora Carolina, ao microfone.
Vou já à doutora Carolina, enquanto ela vê o microfone. Vou passar à enfermeira Maria José. Estávamos a falar, doutora Carolina, já está? Já estamos. Poderá não desligar o microfone, porque depois se esquece de ligar. Continuamos a não ouvi-la. Continua sem som. Eu vou pedir à professora Raquel para mandar uma mensagem à doutora Carolina para... Não, pois eu estava a desligar a câmara em vez do microfone, peço desculpa novamente. Os profissionais devem estar primeiro formados para se fazer um agendamento, saber que, portanto, as visitas têm que ser marcadas por hora e, portanto, com hora própria, não podem, portanto, ser de qualquer forma. E também têm que saber que os utentes do lar que estejam ou com doença, Covid positivo, ou que sejam casos suspeitos, não podem ter visitas. Portanto, devem logo informar os familiares ou amigos que telefonem ou que se dirijam ao lar de se têm, portanto, possibilidade ou não. E depois da marcação, eles têm também que saber que há um espaço próprio para receber as visitas. Esse espaço terá que ser amplo, arejado, para fazer, portanto, essa função depois de cada visita sair, mas também há os casos em que os doentes estão acamados e, portanto, alguns partilham o quarto e também isso tem que estar pensado de maneira que a visita não vá contactar com outro utente no mesmo quarto. Portanto, isto tudo tem que estar bem planeado previamente. Deve haver, como disse a doutora Raquel, um circuito por onde circulam as visitas e elas devem ser informadas quando entram na instituição qual é esse circuito. Deve existir uma instalação sanitária própria para essas visitas. Nos casos em que isso não for possível, então a atenção com a desinfecção e a limpeza tem que ser muito maior e deve haver um registro, portanto os profissionais devem saber que devem registar quem é que foi visitado, o nome do visitante, o local, portanto a data e a hora e também o seu contacto, no caso de haver alguma suspeita posterior. Muito bem. A enfermeira Maria José Santos, permitam-me que introduza aqui uma nota mais pessoal. Em tempos de emergência, eu combinei comigo própria e com as pessoas com quem partilho a casa que não haveria ninguém aqui dentro de casa para além das pessoas que estavam aqui a dormir. E então, logo nos primeiros dias, avariou o frigorífico. E depois o router que estava no escritório. Ou seja, na primeira semana tive que fazer entrar em minha casa pessoas que eu não conhecia de lado absolutamente nenhum. E uma delas, um fornecedor, até teve de me trazer um frigorífico, enquanto o meu estava a arranjar. Portanto, há sempre aqui fatores imponderáveis. Há sempre gente que pode entrar em sítios que não estão previstos a entrar e às vezes em sítios muito sensíveis. Na minha casa foi na cozinha e mexeu particularmente com o frigorífico, mexe logo com os alimentos. E depois no escritório, que era o sítio onde eu passava a grande parte do tempo a fazer ligações por videoconferências. Eu acho que nos lares ainda poderemos multiplicar isto por muitos números, porque há aqui fornecedores, há aqui pessoas que vão arranjar isto e aquilo, portanto poderá haver muita gente a circular no interior dos lares e essa gente nem sequer estava prevista a circular. Que cuidados? A mesma pergunta, mas direcionada para outros atores. A enfermeira Maria José Santos, que cuidados quem gera um lar deve ter com estes imprevistos? Aqui, no fundo, o que se pretende, como em qualquer doença infecciosa, é a avaliação do risco, não é? E a avaliação do risco implica reduzir ao mínimo possível o número de interações. Claro que um lar é uma instituição que tem que receber forçosamente bens alimentares, tirando as avarias, como disse, não programadas, mas existe um conjunto de fornecedores programados dentro da instituição. Alimentação, resíduos, roupas, e daí a importância de estar incluído num bom plano de contingência, isto é, está previsto
as programadas, todas as que nós conseguirmos programar, previsto essa entrega, definir o circuito de quem é externo ao lar. Planear, em vez de virem, por exemplo, fazer entregas segundas, quartas e sextas, vamos criar aqui um planeamento que nos permita só um dia por semana contacto com fornecedores externos. Designar um técnico do lar responsável por ser o ponto focal que receba esses produtos vindos e que interaja com a pessoa. Durante essa interação, as medidas respiratórias que todos temos que obedecer, o uso obrigatório de máscara, desinfecção das mãos antes e depois da interação, definir os circuitos e, principalmente nesta fase, identificar, saber que à segunda-feira quem é que visitou o lar, ficar com esse registro, porque se na segunda ao fim da tarde houver um problema qualquer, eu sei que foi diferente de domingo, porque na segunda veio aquela pessoa do exterior e eu rapidamente consigo identificá-la. No fundo, é organizar e ter isto planeado, lá está, no tal plano de contingência que nos resolve muitas das nossas dúvidas. Muito bem, vamos começar a olhar também para as questões, aqui as pessoas que estão entre nós. Uma coisa? Sim, Ricardo. Em relação ainda às visitas, um ponto que me falhou e que eu acho que é extremamente importante, que é, se a visita tiver sintomas ou tiver história de exposição a um doente, não deve fazer a visita. E isto deve ser questionado no momento do agendamento. Portanto, no fundo, educar as visitas para que eles não devem ir para lá. O Centro Social Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto, em Parafita, coloca-nos uma questão que poderá aqui tocar também o problema que a professora Raquel estava aqui a referir. Fala dos testes e a questão é a seguinte: na admissão de novos colaboradores e no período de desemprego crescente, não seria esta a pergunta de efetuar testes a estes novos colaboradores? E depois é uma pergunta adicional mais prática: onde e quem se poderá pagar estes testes? Onde se fazem e quem paga estes testes, para ser mais claro? Professora Raquel, novos colaboradores devem fazer testes? Os testes, e o Dr. Eduardo Pinheiro abordou isso na fase inicial. Um teste negativo não nos diz nada se não for contextuado, se não houver uma história de exposição, se não houver sintomas. E pode, inclusive, dar uma falsa sensação de segurança. Portanto, mais do que andarmos a fazer testes sem um contexto epidemiológico que o justifique, sem uma história de exposição ou sem sintomas, mais do que isso, que não nos ajuda em termos de planeamento e redução do risco, o que mais importante é incorporar em cada uma das ações, em cada momento, todas as medidas de prevenção, garantindo que a transmissão não ocorre. Portanto, o mais importante que fazer testes é atuar como se todos nós fôssemos positivos. Nós temos falado disso muitas vezes, é que se nós nos comportarmos como se fôssemos positivos, vamos ter toda a cautela no sentido de não transmitir a infecção. Vamos lavar as mãos cada vez que tocamos uma superfície, vamos colocar a máscara cada vez que vamos estar com outra pessoa, vamos manter a distância e, portanto, a medida mais adequada é manter as 4 regras, que eu não vou repeti-las, dando ênfase particular na distância e na higienização a cada momento. Doutora Carolina, ainda nestes aspectos mais práticos, há aqui um anónimo, não está aqui identificado, a assinatura pelo menos, que nos coloca a questão do vestuário. Neste tempo quente, deveremos andar de bata? Tem um problema do microfone. Já está. Ok. Andar de bata ou poderemos usar uma t-shirt? É a pergunta. Eu penso que o que está recomendado é andar, portanto, com roupa que seja com manga comprida. Portanto, é isso que vai nas orientações. Portanto, deverá ser isso que deverá ser utilizado. É isso que está recomendado oficialmente. Vamos agora falar dos aspectos. Desculpem. Fundamental também é ter uma roupa de trabalho
e garantir que essa roupa de trabalho vai para lavar no final do trabalho. Portanto, não andar mais uma vez, a levar a roupa do trabalho para casa. Portanto, ter a garantia de que tudo é higienizado. Vamos falar agora de espaços comuns. E há aqui também perguntas para os espaços comuns. Quais os maiores riscos que esses espaços comuns representam? Estou a falar, por exemplo, de refeitórios, estou a falar de salas de estar, e há aqui já várias perguntas direcionadas para isto, nomeadamente com estas perguntas. Ar-condicionado, sim ou não? Ventoinhas, sim ou não? Professora Raquel. Então, primeiro, quais são os riscos nos locais comuns, na sala e no refeitório? Proximidade, não é? Portanto, como é que se transmite a SARS-CoV-2? Por via inalada ou através do toque, porque as pessoas, quando tossem, falam, riem, espirram, vão libertar gotículas que, por um lado, ficam no ar e, portanto, vão ser inaladas pelos contactos e, por outro, ficam depositadas nas superfícies e as pessoas, com as mãos, vão tocar na superfície e vão levá-las à boca, ao nariz ou aos olhos. Portanto, quais são os riscos? No refeitório, as pessoas vão tirar a máscara para comer, vão libertar gotículas e quem está nas mesas pode inalar o ar se estiver muito próximo da pessoa doente, vai tocar nas mesas, vai tocar nas cadeiras, pode correr o risco de partilhar copos e se houver uma ventoinha pode inclusivamente ajudar a orientar o ar da pessoa infectada para outra pessoa não infectada e se o ar condicionado for de recirculação do ar, corremos o risco de deter o ar a recircular e a transmitir a infecção para mais pessoas. Portanto, esses são os riscos que se podem correr nos locais que são partilhados. Portanto, é preciso criar condições para que o lugar seja ventilado, janelas abertas, portas abertas, se houver ar-condicionado garantir que não haja recirculação de ar, garantir que as pessoas estão distantes umas das outras, particularmente que não estão viradas de umas para as outras, a uma distância curta, garantir que os espaços são higienizados, que as superfícies são higienizadas, garantir que a pessoa, quando não está a comer, está a usar uma máscara e que as mãos estão higienizadas e que respeita a etiqueta respiratória e a distância física. Muito bem. Enfermeira Maria de José Santos, que cuidados de higiene adicionais podem ainda ser feitos aí? Eu não sei se me é permitido dar ainda uma chega à questão dos profissionais, das novas admissões, que acho que é um aspecto que me parece importante. A questão dos testes, como disse a professora Raquel, pode nos gerar a falsa sensação de segurança, mas temos uma arma que nos pode ajudar, que é a vigilância ativa diária de sinais e sintomas. Todos os profissionais, antes de iniciar a sua jornada diária, avaliar a temperatura, haver ali uma checklist, tem tosse, tem febre, usar sempre máscara dentro, cumprir a etiqueta respiratória, a distância e a higienização das mãos, certamente que podemos rapidamente detectar quando esse padrão pode mudar ou não. Relativamente à questão que colocou, como faz parte também do plano de contingência, é o de facto em todas as instituições ter um plano de limpeza e higienização das superfícies e gestão dos resíduos. Parece existir evidência de que, de facto, as superfícies representam um importante papel na transmissão deste vírus. Por isso, além de todas as medidas, das 4, que não vamos estar sempre a repetir, mas que são importantes, não é? Máscara, etiqueta, lavagem das mãos e distanciamento físico e não social, porque nós queremos é estar fisicamente, mas socialmente queremos estar todos empenhados em levar isto a um termo. O plano de higienização deve, no fundo, eu ressalvo aqui 4 ou 5 aspectos. A frequência, que deve ser aumentada ao normal das instituições. Claro que esta frequência, tem que ser de hora a hora a maçaneta, ou de hora a hora o teclado, ou a sala, tem que ser sempre adaptado à taxa de utilização dos espaços, ao número de residentes, ao número de pessoas que circula no espaço. Mas a frequência tem que ser aumentada. A técnica de limpeza
tem que fazer parte também do plano de higienização. A técnica de limpeza, por ser a transmissão, poder ser através de aerossóis, a técnica de limpeza deve ser úmida e não seca, evitar o barrer, evitar de todo contraindicado os aspiradores. Úmida, de cima para baixo, de zonas limpas para zonas sujas, os produtos adequados, a lexívia diluída, os produtos, os equipamentos de proteção dos profissionais que executam estas tarefas têm que estar adequados à tarefa que fazem. E quais os espaços que devem ser, de facto, mais higienizados. Os refeitórios, por ser zona em que os utentes têm que tirar a máscara para poder comer, as zonas comuns, as salas de convívio, as salas de visitas e todas as superfícies de toque, de acordo com a taxa de utilização. Mesmo maçanetas, corrimões, instalações sanitárias, deve ser nossa preocupação isso estar incluído no plano de higienização. Frequência, técnica, produtos, que material de proteção adequado e quais as superfícies. Estando tudo enumerado, é fácil pô-lo a andar. Vamos falar de interações. Doutora Carolina Teixeira, pedia-lhe para aqui falar das interações possíveis e depois vou pedir também à professora Raquel, que fala aqui de uma questão levantada por uma das pessoas que nos estão a acompanhar, que tem a ver com as férias. Os utentes de lares podem ir com os seus familiares de férias e há ainda uma outra questão, que é quando os utentes saem para consultas externas, devem depois ficar em isolamento os tais 14 dias, ou quantos dias devem ficar de isolamento e quais os cuidados a ter? Portanto, estamos no domínio das interações. Vamos falar das interações dentro dos lares e deixo as interações fora dos lares para a professora Raquel. Doutora Carolina Teixeira, que interações, eu agora vou pedir-vos para serem mais sucintos, porque nós não vamos ultrapassar muitas 18 horas, está bem? Portanto, dentro dos lares, nas salas, nas cantinas, doutora Carolina Teixeira, que interações são possíveis? Portanto, há de haver muito cuidado no distanciamento entre os utentes, principalmente na altura em que são transportados, digamos assim, ou deambulam dos quartos para estas salas. Portanto, alguns têm mais mobilidade que outros, portanto, mas tem que haver um distanciamento realmente entre estes utentes. Instituições que, por exemplo, têm elevadores, era comum as pessoas irem portanto, muitos utentes dentro do mesmo elevador, porque é preciso, não é, rentabilizar tempo e os profissionais não são assim muitos, pois há que ter muito cuidado também com o número de utentes que vão dentro do elevador quando se deslocam para estas salas de refeitório ou sala de convívio. Devem higienizar também, os residentes devem higienizar as mãos antes e depois das refeições e devem estar distanciados pelo menos 1 a 2 metros quando estão ou a ver televisão ou no refeitório e não devem ser colocados frente a frente, será uma regra também a ter em conta. E há uma prática que acontece, que é como há residentes mais autónomos que outros, normalmente os mais autónomos auxiliavam, portanto, aqueles com mais condicionamentos. E tem que ser explicado a estes utentes que davam ajuda, davam apoio e até havia uma certa facilitação, digamos, para eles também de interação para eles próprios, sentirem-se bem, ativos. Agora não podem ajudar, portanto, aqueles que serão mais dependentes. Teriam que ter muitos cuidados e não será útil. Portanto, os profissionais também, quando ajudam, por exemplo, na alimentação, no refeitório, se devem terem atenção que devem desinfetar as mãos sempre que passam para outro utente, sempre que vão ajudar outro utente. Portanto, são estas interações assim que devem estar presentes no dia a dia. E podemos levar os utentes de férias connosco? É uma questão. E a outra questão é, quando os utentes saem para consultas externas, o que é que devem fazer quando regressam aos lares? É assim, nós vamos ter o mesmo problema sempre, reparem. Nós temos, se o familiar
tem sintomas ou teve uma história de exposição, é de risco, temos um contexto de risco. Portanto, nessa situação, nós não queremos que o idoso vá passar tempo com a família, até porque não queremos visita dessa família. Se o próprio idoso tem sintomas ou teve história de exposição, também nós não queremos que esteja a transportar a infecção. Portanto, nesses contextos, nós não queremos que haja visitas e, portanto, não queremos que haja interação entre as diferentes pessoas. Se estamos fora desse contexto, portanto, ninguém tem sintomas, ninguém esteve exposto, obviamente que pode passar um tempo com a família, tendo o cuidado de diminuir as interações com outras pessoas, manter a distância, mantendo a etiqueta respiratória, a utilização de máscara em ambientes fechados e mantendo as 4 regras de ouro na abordagem da Covid-19. Quando retorna ao lar, independentemente de ter ido passar férias com a família ou de ter ido a uma consulta médica, no momento em que retorna ao lar, nós não sabemos se esteve exposto ou não esteve exposto. E, portanto, o período de quarentena, o período de cautela de 14 dias é fundamental, porque é o tempo em que, se tiver uma exposição, pode vir a desenvolver sintomas. Senhora Raquel, há muita gente aqui a perguntar se deve adotar nas suas instalações a medição de temperatura, o controle da temperatura, para as visitas, para os utentes que regressam de fora, que regressam de consultas. Devemos adotar este controle da temperatura, sim ou não, e se sim, em que circunstâncias? Devemos. Não há nenhuma medida que seja fantástica, isto é, nós podemos estar infectados com o SARS-CoV-2 e não ter febre. A febre é um dos sintomas. Portanto, medir a temperatura é importante, e assim como é importante perguntar se tem tosse, expectoração, dores de cabeça, perda de olfato, perda de gosto, já falei das dores de cabeça, portanto, ou se teve uma exposição a um doente com o Covid-19. Portanto, fazer um inquérito de sintomas em que a febre está incluída, inclusive incluir também a medição de temperatura, vai nos aumentar a sensibilidade deste nosso crivo de avaliação do utente à entrada. Sim, perguntar esses sintomas acho que é extremamente importante. Muito bem, vamos passar para as situações que ninguém quer viver, infectados. Eu tinha pensado aqui falar dos infectados no interior dos lares, mas eu vou começar por outro ângulo. A Ana Moreira, do Centro Social Paroquial de Vilela, fala-nos aqui do apoio domiciliário e pergunta isto: se o utente apresentar sintomas, devemos ligar para a Saúde 24? Como deveremos proceder? Se calhar vamos fazer isto de uma forma mais abrangente, mas vamos segmentar. Há também já aqui pessoas que nos falam dos centros de dia e vamos segmentar isto em 3 blocos. Vamos pensar em situações que ninguém quer viver, situações de infectados, e vamos para o apoio domiciliário. Se calhar começaria então pela professora Raquel, depois a doutora Carolina e a enfermeira Maria José Santos. Apoio domiciliário, há uma situação que suscita desconfianças. Professora Raquel, o que é que se deve fazer? Eu não ficaria só no apoio domiciliário, porque em qualquer situação onde temos uma suspeita de infecção, devemos ligar para a linha SNS 24 e, de acordo com a informação que nós temos, vão nos orientar em termos de toda a cascata diagnóstica. A partir do momento em que depois faz o teste é positivo, a saúde pública entra em ação e são implementadas as medidas de saúde pública com rastreio, identificação dos contactos, rastreio, separação dos casos positivos e negativos. Muito bem. Doutora Carolina Teixeira, como é que deve ser o dia-a-dia depois das pessoas que continuam a residir ou a ocupar esses espaços, mas eu vou introduzir uma variação aqui para acrescentar uma das perguntas. Há aqui uma pessoa que não está identificada que queria saber isto. Numa instituição onde a maioria dos utentes esteve positivo, e neste momento todos estão com testes negativos, poder-se-á aliviar o conjunto de medidas adotadas? Sim ou não?
Não. No momento atual em que nós temos, portanto, a noção de que o vírus circula, não é? Portanto, circula na comunidade, nós não podemos estar a baixar os braços e a pensar que só porque essas pessoas estiveram positivas já, portanto, estão, digamos assim, imunes. Para já, porque pelo desconhecimento, porque há muito desconhecimento sobre a imunidade que fica depois de ter a doença e, portanto, nós devemos continuar nesta fase, enquanto, portanto, a pandemia está com estas características, devemos continuar a ter sempre os mesmos procedimentos que tivemos até aqui. Portanto, como diziam no início, não abrandar e não relaxar. Raquel, quer complementar? Não, aquilo que a doutora Carolina explicou muito bem. De facto, nós não sabemos ainda qual é a imunidade que resta após a infecção, qual é o nível de imunidade que nós precisamos para não ser reinfetados e, portanto, qualquer pessoa que já teve a infecção pode voltar a ser reinfetado. E, portanto, como a doutora Carolina apontou e bem, as medidas são para ser mantidas no dia-a-dia. Enfermeira Maria José, e quem aí trabalha, o que é que deve fazer? Aqui a questão que coloca tem a ver com a possibilidade ou não da própria instituição existir uma área reservada a doentes Covid positivos. Caso exista essa possibilidade e eles não sejam transferidos, é preciso pensar na gestão desta equipa. Preferencialmente devem ser tratados em regime de coorte, isto é, juntar todos os positivos numa ala específica e atribuir-lhes uma equipa específica. Claro que essa equipa tem que existir a possibilidade de ser substituída, horários desfasados entre as equipas, uns fazem manhã, outros faz tarde e não se encontrarem preferencialmente, equipas em espelho, uns trabalham durante X dias, outros estão em casa à espera para lhes poder substituir, e claro que trabalhar com um doente já confirmado requer da nossa parte profissionais de saúde o risco redobrado na utilização adequada de todos os materiais de prevenção. Quando eu digo adequada, é adequada ao procedimento a realizar. Não é pelo facto de andarmos todos de escafandro que estamos protegidos. É adequado para o ato. O ato é propenso de gerar aerossóis, eu tenho que ter um nível de segurança superior. É um ato que me permite interagir com o utente a mais de 1,5 metro de distância, 2 metros, não terei que usar o nível máximo de proteção. Por isso, a adequação, até por esta indefinição, nós não sabemos quanto tempo vamos viver nesta condição e não deve ser fácil, de facto, gerir os materiais que cheguem para todos durante todo o tempo. Temos que também ter isso presente. E reformular depois a forma de intervir, planear, lá está, planear o número de vezes que os profissionais interagem e entram no quarto, não é um leva a alimentação, o outro leva uma coisinha, depois esqueceu e leva outra. Não, o planeamento, na hora da refeição, se puder ir junto com a avaliação de sinais vitais e com a terapêutica, há uma entrada em que todos estão protegidos, há um contacto e retiram-se e acaba a interação. Quanto menos interações, não é? E mais protegidas, de facto, só assim conseguimos. Ainda na situação de haver aqui situações de infectados, há aqui uma pessoa que nos pergunta isto. Se um funcionário estiver infectado e der conta, quando está no interior do lar, quem é que deve ser avisado em primeiro lugar? Isso deve estar no plano de contingência. O plano de contingência tem que estar definido, além de todos os pontos focais, de todas as instituições que devem estar envolvidas, deve estar definido quem é a pessoa que é alertada perante uma suspeita. Deve estar definido qual é o percurso, qual é o circuito dessa pessoa suspeita. Onde fica, quem liga, como liga, o que é que faz. Muito bem, vamos falar de quarentenas.
há aqui duas perguntas. Novos utentes devem fazer quarentena quando entram nos lares? Quem nos coloca esta questão acrescenta um sublinhado. A quarentena para quem está a entrar no lar pode aqui também suscitar algum afastamento ou alguma dificuldade de integração dessas novas pessoas na própria dinâmica de conjunto desse próprio lar. A outra parte da quarentena é a seguinte: os lares devem perguntar a quem visita os utentes se esteve no estrangeiro, e se esteve no estrangeiro há pouco tempo, essas pessoas devem cumprir uma espécie de uma quarentena informal relativamente às visitas aos lares. Doutora Carolina, vou começar esta vez por si. Pode responder a uma destas duas perguntas. Pode escolher uma e depois a outra fica para outra pessoa. O som. Isso vai ser uma questão que se vai colocar daqui a muito pouco tempo, quando nós tivermos o regresso dos imigrantes, dos nossos imigrantes, que têm quase todos familiares nos nossos lares. E, portanto, quase todos eles vêm de sítios, de locais que estão com muito mais, portanto, a prevalência de infecções, ou que já tiveram, ou que ainda estão a ter. E, portanto, muito sinceramente, se for possível, portanto, convencer esses familiares a não irem logo nos primeiros dias, no caso deles terem portanto, uma permanência no nosso país de 30 dias, por exemplo, se for possível eles esperarem um certo tempo para ver se realmente não têm sintomas, isso será o ideal. Eu não sei se vamos conseguir que isso seja feito com todas as pessoas. Podem eventualmente também, fazerem uma análise, mas é um retrato daquela altura, não nos diz grande coisa. Pedir que estejam afastados 2 metros do seu familiar quando forem visitar ao fim de um ano de separação, eu não sei se isso vai ser possível ou não. Portanto, são questões às quais eu também não consigo dar uma resposta de sim ou não, faça-se assim ou faça-se de outra maneira. Primeira Maria José Santos, quer dar sucintamente o seu ponto de vista? É como diz a doutora Carolina, a gestão, no fundo, aqui o equilíbrio é muito difícil, porque nós sabemos o que devíamos dizer. Dizer, não visite, espere 14 dias, esteja longe. Mesmo para quem é admitido a um equipamento destes, dizer, vai ficar sozinho durante 14 dias, esta gestão ultrapassa o Covid. É uma gestão de relação humana e que implica dos profissionais envolvidos um desgaste muito grande entre a ansiedade do utente, entre as medidas de saúde pública e entre o plano de contingência da instituição. É muito difícil dizer só há uma forma de fazer. Acho que é muito difícil. Muito bem. Nós hoje combinamos falar sobretudo de lares. Há aqui perguntas direcionadas para o pré-escolar, para crianças institucionalizadas, que deixaremos para uma próxima oportunidade, mas eu não quero terminar esta conversa sem falar das máscaras, porque há aqui várias questões direcionadas para o uso de máscaras. A Casa do Povo de Vilardelo, penso que assim se pronuncia, pergunta isto: as pessoas devem usar máscara, está a falar de funcionários, mesmo quando sejam funcionários residentes, estejam lá dentro, devem continuar a usar máscara? E os utentes dentro da instituição, mesmo que não saiam nunca, devem usar máscara? Professora Raquel. Ok, deixem-me só completar um bocadinho a pergunta anterior. Nós vamos ter que nos reinventar. Nós vamos ter que reinventar formas de atuar, formas de interagir. E se isso é verdade no nosso dia-a-dia, temos que manter e fazer amigos de uma forma nova, nós vamos ter também receber e manter e interagir com os utentes do lar de formas diferentes. E temos que o fazer em segurança. Temos que garantir que as visitas que vêm de locais de risco, tentar que elas não se aproximem das pessoas, sem pelo menos ter feito essa quarentena de 14 dias, e os utentes devem mesmo manter a quarentena de 14 dias.
Obviamente que o lar tem que se reinventar e vai ter que arranjar estratégias de forma a diminuir a solidão e melhorar a capacidade de interação. Mas tenho a certeza que há tantas formas diferentes, imaginativas e criativas de identificar formas de interação que nós iremos encontrá-las. Agora, em relação às máscaras... Além das máscaras, porque eu não vou fazer mais nenhuma pergunta assim mais direcionada, não temos tempo, mas estou aqui a ler também o problema de trazer coisas para dentro dos lares, alimentos, ou não, nós não abordamos isto. Eu vou pedir-vos a todas, às 3, depois darei a palavra aos outros interlocutores, mas para abordarem as máscaras e o problema da alimentação ou roupa, o que é que se pode trazer? Quem vem visitar, o que é que pode trazer? Está bem? Máscaras e aquilo que nós trazemos para dentro dos lares quando vamos visitar os nossos familiares. Vejamos a forma de transmissão. Inalação. Portanto, nós, o indivíduo doente, vai libertar gotículas que ficam no ar que podem ser inaladas pelos contactos. Isto quer dizer que nós temos que manter a distância de forma a diminuirmos a possibilidade de inalar essas gotículas e temos que usar a máscara de forma a conter as gotículas libertadas. Portanto, máscara sempre em ambiente fechado. Objetos, comidas, roupas, transportados de um lado para o outro. Qual é a segunda forma de transmissão? Toque. Portanto, se nós libertarmos gotículas que vão estar num determinado objeto, eu vou tocar neste objeto, eu vou levar este objeto comigo e vou passar este objeto a outra pessoa. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a transmitir a infecção a outra pessoa. Portanto, a segunda resposta é objetos, comidas, roupas, não devem ser transportadas nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. Portanto, as roupas devem estar dentro, os objetos devem estar dentro e devidamente higienizados. Esses cuidados têm que ser mantidos sob pena de estarmos a fazer a transmissão da infecção. Muito bem. Há aqui várias pessoas que agora estão-me a perguntar se não fazemos referência aos centros de dia. Se quiserem introduzir também os centros de dia. Doutora Carolina Teixeira. Está sem som. Vai ser sistemático. Nos centros de dia, portanto, a atenção relativamente aos sinais e sintomas que as pessoas possam ter, portanto, deve ser muito, muito atenta, os profissionais que lá estão devem estar muito atentos a esses sinais e sintomas, porque é uma população que, portanto, entra e sai diariamente. E, portanto, qualquer sinal ou sintoma de alerta deve haver uma atenção redobrada nestes locais e, portanto, depois o procedimento é exatamente igual aos outros. Os centros de dia têm que estar a funcionar exatamente como o das escolas, como o de outros locais, portanto, o que há a fazer é, assim que houver, portanto, um primeiro sinal ou sintoma, ser desencadeado um alerta e é preferível, portanto, pecar por excesso ou por defeito. Portanto, não... É só. Diga. José Santos, para as suas palavras finais também. Eu só acrescentaria aqui duas pequenas coisas. Relativamente aos bens, às roupas, claro que o que a professora Raquel diz faz todo o sentido, não entra nada, mas vamos pensar numa nova admissão. As pessoas querem levar a sua roupa, querem levar o seu pijama, suponho. Daí que o lar também tem isto previsto, isto é, nada que os visitantes tragam é entregue diretamente ao seu utente, ao seu familiar, é entregue a um ponto que está identificado dentro da instituição, que vão fazer higienização do saco, que vão esperar X dias, porque o vírus também se sabe que permanece, mas não é para sempre nas superfícies da roupa, ou então lavam antes de entregar ao utente. Isto é, há aqui um meio termo entre o entregar diretamente ao utente e um caminho que podemos fazer para os utentes terem acesso aos seus pertences. E diminui também um bocadinho, suponho, nós estamos num local que não é nosso, 14 dias sozinho. Eu gostava de ter o meu pijama, desculpem, mas eu gostava. Por isso, acho que vamos encontrar aqui formas. Outra questão que colocou relativamente aos centros de dia, eu acho que é importante e mais termos a noção que não vamos resolver já, é que atividades é que nós podemos fazer no centro de dia.
não é? Mesmo as atividades em grupo, serem grupos pequenos, fazermos por turnos, fazer jogos de memória, sem ser jogos em que haja partilha de objetos, podemos tê-los ocupados com atividades lúdicas que não haja interação física. Em vez de fazer grupos de 10, fazemos um grupo de manhã e outro de tarde. Quer dizer, há aqui caminhos que nós temos que, de facto, encontrar que permita manter a estabilidade e a dinâmica das instituições e dos utentes, principalmente. Para fechar, professora Raquel, uma última questão. Em que circunstâncias, porque as perguntas continuam muito também a reiterar a mesma questão, em que circunstâncias os lares devem deixar os utentes sair? Há aqui pessoas que dizem que têm utentes que têm muita autonomia e que querem sair muito dos lares. Em que circunstâncias isto deve ser permitido? O lar não é uma cadeia, e até na cadeia as pessoas podem, de vez em quando, podem ser libertadas. Portanto, obviamente as circunstâncias têm que ser ponderadas, tem que se saber onde é que vai, qual é o risco que os familiares que o vão acolher têm de ficar doentes, e as populações têm que ser educadas no sentido do seu dia-a-dia reduzir o risco de ficarem infectadas e transmitir a infecção. Muito bem, muito obrigada às três. Queria dizer-vos que ficou um sem número de perguntas por responder. Há muitas perguntas para responder. Posso só fazer uma última, desculpa. Nós, seguramente, este é um tema muito vasto. Uma das coisas que foi construído foi uma ferramenta que permite a cada ponto focal, a cada diretor técnico do lar, perceber se dentro da instituição as regras e as orientações da DGS estão a ser cumpridas. É uma ferramenta para ser usada internamente, não tem qualquer outro intuito, é mesmo uma ferramenta interna que vamos divulgar, e a doutora Carolina vai também estar disponível para responder a qualquer questão ou qualquer dúvida que possa surgir na sequência deste webinar. Muito bem, eu agradeço, não estamos ainda a fechar isto, mas agradeço imenso a cada uma das pessoas que colocou as questões, que foi colocando questões, ajudar-me imenso a ir moderando esta conversa. Doutor Nuno Miguel Cardoso, uma ronda final, agora não foi combinado, 3 mulheres e 3 homens, mas isto não foi combinado, calhou assim. Vou dar-vos menos tempo, portanto, 2 minutos para cada um. Doutor Nuno Miguel Cardoso, muitas questões, não é? Muitas dúvidas, há muitas perguntas ainda para fazer, todos nós temos muitas questões. Quais são as suas percepções finais daquilo que ouviu? Bom, as percepções finais que eu tive relativamente à dinâmica em si não é de todo admirável, porque é normal, e atendendo a que estamos também a fazer um webinar aqui na Zona Norte, a dinâmica faz parte da Zona Norte, é a grande dinâmica, portanto a dinâmica das questões também é perfeitamente normal. E sendo um tempo de extraordinária dinâmica, quer dizer, acho que estamos de acordo com aquilo que são os tempos que vivemos. Eu queria frisar aqui 4 pontos que eu acho que são os fundamentais para retirar, ou pelo menos foram aqueles que eu achei que eram fundamentais de sublinhar. O ponto número 1, a questão do cumprimento escrupuloso do plano de contingência e de dar uma importância vital e constante à questão do plano de contingência. A questão das visitas também muito importante por todos os fatores e mais alguns, e até pela questão da rastreabilidade que permite para situações futuras. Portanto, a questão das visitas também parece muito importante. Eu, porventura, poderia até fazer aqui um resumo deste webinar, não me levem a mal, que eu sei que ele já tem um nome próprio. Eu até propunha recordar é viver. Porventura, nunca esta expressão foi tão real. Nós estivemos aqui a recordar todos os cuidados que têm que ser necessários, todos os cuidados que devem ter naquele contacto diário que é feito com os utentes, e este exercício de memória, esta recordação pode de facto ser a diferença entre a vida e a morte. Portanto, eu acho que devemos de facto recordar diariamente para garantir que vivemos diariamente. E por fim, deixar aqui uma saudação em estilo de pedido a todos os nossos parceiros que estão no terreno, que diariamente vivem nisto, que trabalham nisto com todos os utentes que nós temos em resposta da ERP. Há aqui uma dimensão que não foi falada, mas que, podendo não ser mortal, é altamente mortificante para todos que se encontram neste tipo de resposta, que é a brutalidade em termos de afetos, ou a ausência deles neste momento. Todo este ambiente pandémico que temos vivido tem obrigado a que as pessoas estejam altamente isoladas,
altamente desapegadas e foram forçadas também, por questões de segurança própria, a desapegar-se até dos seus, porque as visitas estiveram proibidas durante muito tempo, por questões de saúde. Portanto, esta parte da sensibilidade e do afeto, do carinho que há nas próprias instituições para com os cidadãos que nós temos dentro deste tipo de resposta, eu acho que é ainda mais importante. Se diariamente é importante e numa situação normal é importante, esta parte dos afetos eu acho que é fundamental também nós termos muita atenção, não só no presente, mas também no futuro, porque o futuro acho que não nos vai permitir abrandar. Felicitar todos e agradecer muito. Muito obrigada. Vamos deixar a sessão ser fechada pelo Dr. Eduardo Pinheiro. Dr. Carlos Nunes, nós vamos fechar mais este webinar com a sensação de que há muitas perguntas ainda para responder, não é? Temos ainda muito caminho para fazer em conjunto e há esta gente toda que sempre participa connosco a querer fazer este debate e esta conversa e esta troca de angústias, de perguntas, em percepções desta conversa. É verdade, foi um bom webinar. Eu estive a acompanhar aqui as questões que iam sendo colocadas. Nós temos neste momento 157 questões, o que é realmente um número enorme. Levanta-nos aqui algumas questões que não devemos repetir outro webinar, porque estas questões colocadas aqui são bastante importantes e, portanto, demonstra da parte de todos uma preocupação grande em querer fazer bem, em querer fazer melhor, e esta questão da formação parece-me importante e nós próprios na saúde e com certeza com a segurança social iremos questionar se não devemos repetir situações destas para dar resposta a muitas questões aqui colocadas. Parece-me importante. Eu só gostava também de frisar e de reforçar aquilo que o Dr. Miguel Cardoso aqui disse sobre a saúde mental dos nossos idosos e como é que nós conseguimos dar uma resposta diferente a estes utentes que passam a estar fechados num tempo final das suas vidas e que responsabilidade é que nós temos relativamente a isso. Eu, se estivesse aqui a pensar sobre um tema de um próximo webinar, eu colocava este como muito importante, porque nós precisamos de aprender a tratar e a conviver com estes idosos que estão no seu fim de vida, de modo a não passarem um ano sem os afetos, como disse o Dr. Miguel Cardoso, sem os seus filhos, sem os seus netos, sem os seus familiares. E isto são interrogações muito grandes que nós temos que pensar como organizar a nossa vida e também nos lares em função disso. Muito obrigado à professora Feliz Bela pela colaboração que tem dado connosco e por este trabalho importante que fez aqui e também à enfermeira Maria José, à Carolina e à Raquel pelo bom trabalho que fizeram aqui, muito importante para todos nós, para todos os portugueses merecem este nosso empenho e este nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Carlos Nunes. Dr. Eduardo Pinheiro, muitas perguntas. Temos aqui a reabertura dos centros de dia, temos comparticipações, também pessoas a levantar a questão das comparticipações. A reabertura dos centros de dia é também uma preocupação grande, mas há também aqui preocupações com o modo como se vai gerindo este dia-a-dia tão imprevisível. Que mensagem final quer deixar? Em primeiro lugar, a participação ativa é muito importante porque demonstra a preocupação de todos aqueles que participam, das instituições em particular, como não poderia deixar de ser. Eu acho que o grande desafio que temos agora aqui todos é, de facto, dar resposta a estas perguntas que foram colocadas, ou seja com um novo webinar, seja noutro modelo ou outros modelos, em vários suportes, é determinante, porque o empenho já tem de ser total, a dificuldade é acrescida neste momento para todos aqueles que trabalham no dia-a-dia, portanto, é preciso que consigamos dar este descanso que é conseguir esclarecer. Muitas vezes a resposta ou o esclarecimento até pode não ser aquele que desejaríamos ouvir, mas é preferível ter uma resposta e saber como atuar do que estar no vazio e não ter essa resposta. Portanto, penso que esse é o grande desafio que temos, já que ficaram também, acredito que não seja a última edição do webinar, portanto continuaremos por outros temas, porque
já aqui foram levantados alguns, e que me parece que temos aqui muita matéria para podermos continuar e trabalhar, e é muito importante, mas também para este em particular, ficaram aqui muitas questões, já não temos momento para dar essa resposta, portanto, este desafio também para que consigamos agora chegar às instituições os esclarecimentos às questões que aqui foram colocadas, que isso parece-me que é o mais determinante, e resta-me felicitar e disponibilizar-me para próximas edições, e muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. Eu gostava aqui de agradecer, gostava de juntar mais 2 pessoas a este grupo. Gostava de juntar aqueles que nós não estamos a ver, mas que nos estão a ajudar em permanência. A doutora Constantina Silva, que é sempre fundamental para a constituição destas conversas, e o doutor Carlos Ribeiro. Sem ele eu não estaria presente, assim, que me ajuda em cada webinar do ponto de vista tecnológico. Queria agradecer a cada um, Dr. Nuno Miguel Cardoso, muito obrigada, foi um gosto conhecê-lo. A doutora Carolina Teixeira, a enfermeira Maria José Santos, muito obrigada, também foi um gosto conhecer-vos. A professora Raquel Duarte já é uma habitué, já são muitos anos de conversas e de partilha de conhecimentos, muito obrigada. Dr. Carlos Nunes, muito obrigada por esta participação e por esta oportunidade de moderar esta conversa. E gostava aqui de fazer um agradecimento muito particular. Dr. Eduardo Pinheiro, muito obrigada. Eu faço uma pequena ideia como deve ser a sua agenda. Esteve já connosco no sábado de manhã, está connosco numa segunda-feira à tarde, esteve no sábado a partir de Matosinhos, julgo, agora já em Lisboa, sempre com telefonemas cruzados, que eu estive aí a ver, pude perceber, portanto deve ter uma agenda aturada de coisas. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos contar consigo em próximas conversas, e um agradecimento muito, muito grande a cada um que eu não consigo ver, mas que esteve presente, com questões e com a atenção. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado.